Olá, me chamo Silvia Cabral, trabalho na Coordenação Estadual do SINA de Pernambuco e vou mostrar como calcular o indicador de regularidade na alimentação do SINAM. Esse indicador é extremamente importante porque ele está relacionado ao repasse de recursos do piso fixo e do piso variável de vigilância em saúde. Então, para um município ser considerado como irregular para este indicador, é preciso que a Secretaria Municipal de Saúde não tenha registrado em um período de 8 semanas epidemiológicas consecutivas nenhuma notificação no SINAM. Ou seja, ele não ter realizado nenhuma notificação individual, nenhuma notificação de surto, nenhuma notificação de epizootia ou notificação negativa. Então, o que eu recomendo é que o primeiro passo que se faça para calcular esse indicador é exportar os bancos, ou seja, exportar os arquivos em DBF, lá no SINANet, no SINAM Online e no SINAM Influenza. E o segundo passo é ter o SINAM Relatórios instalado na máquina. Então, antes de mostrar para vocês o cálculo do indicador no SINAM Relatórios, eu vou mostrar para vocês como selecionar os períodos que você vai trabalhar para realizar o cálculo deste indicador. Vamos supor que estamos agora no mês de agosto de 2017 e queremos realizar a avaliação de regularidade do SINAM. Então, como é que a gente faz? Como a gente está em agosto, e essa avaliação ela tem que esperar pelo menos 60 dias após o encerramento dos 2 meses consecutivos, nós só podemos realizar essa avaliação para os meses de abril e maio. Ou seja, a partir do mês atual, nós passamos 2 meses, que corresponde a 60 dias, para fazer a avaliação dos 2 meses anteriores, ou seja, no nosso exemplo, os meses de abril e maio. O outro passo é você determinar quais são os meses que serão avaliados. Por quê? Porque cada avaliação ela tem que ser feita por um período móvel de 18 meses cumulativos. E o último mês é aquele encerrado a 60 dias, que no nosso caso é maio. Então, a partir de maio, você vai selecionar 18 meses cumulativos, que nesse exemplo corresponde ao mês de dezembro de 2015. Então, agora que você já sabe que vai fazer a avaliação de dezembro de 2015 até maio de 2017, o próximo passo vai ser selecionar os períodos. Esses períodos correspondem a 8 semanas epidemiológicas. Como o último mês que você quer avaliar é maio, aí você vai procurar lá no calendário epidemiológico qual a última semana do mês de maio, que no caso do exemplo foi a semana 21. Então, a partir da semana 21 aqui, você vai fazer o cálculo de todos os outros períodos, ou seja, você vai retroceder no tempo. Então, o período 18, como ele tem que conter 8 semanas epidemiológicas, você vai trabalhar da semana epidemiológica 14 de 2017 até a semana 21 de 2017. E perceba que, do período 18 para o período 17, a gente diminui 4 semanas e aqui também. Ou seja, a gente vai trabalhar no período 17 da semana 10, que é menos 14, menos 4, e da semana 21, menos 4, semana 17. E assim sucessivamente, até chegar no período 1, que vai corresponder à semana epidemiológica 50 de 2015 até a semana 5 de 2016. Nesse exemplo aqui dá para ver como é que é feita a avaliação. Por quê? Porque o último período, o período 18, foi da semana 14 a 21 e o período 17 da semana 10 à semana 17. Percebam que as semanas elas se sobrepõem. Então, essa avaliação ela é feita toda dessa forma, as semanas se sobrepondo, de 4 em 4 semanas. Então, selecionados os períodos epidemiológicos que vão ser trabalhados, uma coisa que eu recomendo que se faça é que se copie no Word esses períodos. Aqui eu copiei do período 1 ao período 18. Mas isso não é obrigatório. Lá no próprio SINAM Relatórios você pode colocar manualmente, mas eu acho que aqui fica mais fácil, mais rápido de se colocar.
Então, o próximo passo e o último é calcular o indicador no Sinan Relatórios. Então, você vai lá no disco C, que é onde deve estar a pasta do Sinan Relatórios, e abrir o ícone do Sinan Relatórios. Antes, eu vou mostrar para vocês que as bases que eu falei lá no início, que devem ser exportadas, devem estar dentro dessa pasta bases. Então, aqui, como o primeiro período tem semana epidemiológica do ano de 2015, então eu fiz a exportação de 2015 até 2017. E aqui estão os bancos que vamos trabalhar, né? Notificação negativa, notificação de surto, epizootia, notificação individual. Esses, lembrando que são exportados no Sinanet. Os bancos de dengue e chikungunya, que são exportados no Sinan Online. Lembrando que a exportação ela é feita ano a ano no Sinan Online, assim como no Sinan Influenza. Então, depois que você coloca as bases na pasta base, você vai calcular o indicador de encerramento oportuno no Sinan Relatórios. Então, você vai abrir o Sinan Relatórios, selecionar o grupo de relatórios regularidade de alimentação do Sinan, vai selecionar o estado, o F de notificação, no nosso caso Pernambuco, a regional. Se você estiver no nível estadual, você vai colocar todos os municípios. Se estiver no nível regional, você vai colocar apenas sua regional, e se estiver no nível municipal, vai colocar a regional e o município. Eu vou fazer um exemplo de um município, então eu vou colocar aqui uma regional, vou colocar a primeira, e o município de Recife. Aqui a flag, salvar resultado em DBF, já está marcada, você deixa, e vai selecionar os arquivos que vai trabalhar. Ou seja, aqueles arquivos que estão na pasta bases, que são todos esses. Pronto. O último passo para calcular esse indicador é colocar aqui os períodos epidemiológicos que vão ser trabalhados. Lembra que eu falei que eu já copiava no arquivo à parte porque ficava mais rápido? Mas você pode vir aqui, selecionar, que é o primeiro período, é lá do ano de 2015, da semana 50, então a gente coloca aqui, até o ano de 2016, a semana 5. Inserir. E aí você pode inserir todos os períodos. Lembrando que aqui ele só aceita a inserção de 18 períodos epidemiológicos. Como eu já coloquei aqui todos os períodos, eu vou copiar e colar, que é uma opção também. E agora é só colocar para calcular. Dependendo do tamanho das suas bases, esse indicador pode demorar um pouquinho, mas é normal. Então, eu vou deixar aqui calculando e depois eu vou mostrar para vocês como salvar o resultado desse indicador. Então, depois de um certo tempo que o programa vai rodar todos os arquivos e for finalizado, pode acontecer o que aconteceu nesse relatório aqui. O documento não contém páginas. Isso significa que não teve nenhum período que estava como irregular. Então, aqui não tem o que salvar, porque não teve nenhum período irregular. Mas caso tenha algum período irregular, vai aparecer essa aba, que aparece para você salvar o arquivo. Então, você nomeia da forma que quiser. Salva como arquivo DBF na pasta desejada. Eu vou mostrar para vocês um arquivo do relatório que foi gerado. Isso aqui foi um outro relatório. Só para vocês entenderem como funciona. Aqui eu gerei um relatório para todos os municípios do estado. Aqui tem os períodos que foram avaliados. E onde aparecer esse X, significa que o período estava irregular.
Aqui todos os períodos saíram como irregulares porque eu coloquei um arquivo só para mostrar que caso apareça algum deles, vai ficar marcado com um X. Então esse foi um relatório que foi gerado e o indicador também.